Fala aí, galera do Foca no Opinião Aulas, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Seguinte, hoje vamos ver um assunto show de bola, que é o arcadismo. Veio logo depois do barroco, certo? Vem comigo, hein? Bom, peguei uma imagem linda aí, né? Natureza é tudo de bom. Garanto que agora nessa época aí de coronavírus, a galera tem sentido muita falta da natureza, né? Isso é inevitável, é muito gostoso estar em contato, seja um ambiente, né, campestre, junto à praia, né? Podem perceber, inclusive, que no primeiro feriado a galera se manda e quer ficar perto da natureza normalmente, né? Muito bem. Coloquei também uma imagem de uma bela donzela. Arcadismo, setecentismo ou neo novo classicismo. Olha a data aí, 1768 a 1836. Ok, vamos que vamos. Daqui a pouco você vai entender o motivo aí, né, das imagens, obviamente. Bom, conforme eu sempre faço, eu gosto de começar pelo nome, né? Então, arcadismo vem de Arcádia. É isso, pronto, acabou a aula. Aí também não, né? Aí também não, né? Professor, não está me ajudando. Gente, Arcádia, como eu coloquei aí tudo explicadinho e tal, é uma região de muita natureza, onde todos viviam em harmonia, ou seja, o arcadismo ele vai simular essa harmonia, esse equilíbrio, ele vai retomar as obras clássicas, tá? Muito bem, olha aí mais uma imagem, né, do que seria a Arcádia, né? Agora que eu vi a criança rolando nua, rolando na grama junto às frutas, super higiênico, não é mesmo? Ali tipo uns anjinhos e tal. Sensa, mara. Vamos lá. Olha só. No barroco, movimento anterior, havia um predomínio da religião, certo? Havia uma preocupação da Igreja Católica da época de resgatar os fiéis, não é? Então era uma poesia extremamente religiosa, de vai para o inferno, tem que voltar para a religião, aquela coisa toda. O arcadismo é o total oposto, tá? Barroco e arcadismo são totalmente opostos. E isso, obviamente, tem a ver com a história, não é? Para você compreender literatura, tem que partir do momento histórico. Isso é inevitável, tá? Só assim você entende a literatura e não fica decorando. Beleza? Pois bem, sempre que falarem para você arcadismo, a primeira correlação que você deve fazer é iluminismo. Beleza? Arcadismo, iluminismo. Pronto, que aí você vai entender. Por quê? Com o iluminismo, nós temos então o século da luz, o século da razão. Os artistas da época, imbuídos de algo mais racional, isso obviamente a gente vai bater de frente com o barroco, que é extremamente sentimental, que é extremamente religioso, tá? Então, com o iluminismo, repito, nós temos aí uma nova mentalidade e isso vai transparecer para o campo da arte, tá? Então, eu trago aqui todo um contexto histórico explicando isso. Não vou ficar lendo, obviamente. Depois, aí você tendo interesse, vai pausando, vai dando uma olhada, tá? Tá vendo? Resgate do classicismo, ok. Aqui eu falo um pouquinho também de uma classe socioeconômica que estava em franca ascensão, que vai, aliás, atingir o seu apogeu na nossa próxima aula, que é a próxima escola literária, que é o romantismo, que era a burguesia. Aqui mais um pouquinho do contexto histórico. Coloco o nome de alguns autores, né, de importância para o movimento, ok? E aqui eu vou separando por tópicos, tá? Ao final do século XVI, conhecido como 17, né? E durante os séculos 18, a Europa assiste à Revolução Francesa e à Revolução Industrial. Olha aí, influências do iluminismo, né? Burguesia como força política e econômica dominante, essa burguesia que fede, né? Ele sempre fez isso, aliás. Ou como diria o Falcão, a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. É uma frase bem boba, bem idiota, mas faz pensar muita coisa. Iluminismo, conforme eu já havia falado, influenciando a independência dos donos do mundo, né, dos Estados Unidos. No Brasil, tá? Falou iluminismo? No Brasil, Inconfidência Mineira. Galera, assuntos totalmente correlacionados, tá? Arcadismo, iluminismo. E aí, para lembrar, aqui no Brasil, Inconfidência
maneira, beleza? Retorno aos valores clássicos e não tem ninguém afogando um ganso aí, pare com essa bobeira, tá? Meus alunos sempre fazem essa piada. Referência da mitologia greco-romana. Que mitologia maravilhosa, né? Aliás, a nossa mitologia é muito linda também, hein? Dê uma pesquisada, tá? Deixa eu olhar aqui o horário para não me exceder muito. Aqui uma referência que eu faço é a Caixa de Pandora, né? The Pandora's Box. Para quem jogou aí God of War, né? O jogo aí do Godofredo, do Bom da Guerra, sabe do que eu estou falando. Mito grego, né? Que um deus lá, não lembro bem agora, pegou uma caixa, em algumas versões é um vaso, com uma tampa, deu para Pandora, falou assim, Pandora, entrega essa encomenda aqui, digamos assim, né? Olha aí, enfim. E aí eu falo, mas não abra. Em hipótese nenhuma você pode abrir essa caixa, ou esse vaso, enfim. E ela falou, não, beleza, tranquilo, tá, é nóis. Niki, ela vai entregar a caixa, aí bate aquela ligeira curiosidade. Por que eu não posso abrir isso aqui, hein? Por que eu não posso? Esse machista opressor, esse macho escroto, por quê, hein? Niki, ela vai abrir a caixa. O que acontece? Torime, Imane, né? Todos os males do mundo saem daquela caixa. O ódio, a vingança, os políticos de Brasília, show do Luan Santana, tudo que é ruim sai daquela caixa. Desesperada, ela fecha a caixa e lá dentro fica presa a esperança. Então, segundo o mito grego, a originária de todos os males da humanidade é Dona Mulher. Ok? Olha aí. Fiz uma referência aqui ao God of War, jogo aí do PlayStation, que traz um pouco da mitologia grega, né? Aliás, o Kratos, como o pessoal fala brincando, está na mitologia grega, tá? Não foi invenção da Sony, não. Bom, vamos ao que interessa. Vamos a características dos poemas Árcades. Vamos que vamos. Beba, importante. Equilíbrio no pensamento. Dificilmente você vê em um poema Árcade sofrimento amoroso, pessoas desequilibradas. Não, você ficou para o romantismo, tá? Aqui há uma preocupação com o equilíbrio. Repito, isso é uma retomada da cultura clássica. Equilíbrio. Caramba, nada a ver, inclusive, com o barroco, né? Inutelia trunca. Gente, é muito comum, se você pegar esse assunto, arcadismo, em qualquer livro de ensino médio, é muito comum que existam termos em latim. É comum não, sempre vai ter, tá? A verdade é essa. Sempre vão ter termos em latim, tá? Inutelia trunca significa cortar o inútil. E o que significa isso? Cortar o inútil em relação à linguagem, tá? Então, assim, o que a linguagem barroca tem de complicada, a linguagem Árcade tem de simples. Então, é uma linguagem realmente muito fácil de ser compreendida. Já no barroco, era uma linguagem muito difícil de ser compreendida. A propósito, obviamente, não quer dizer que uma linguagem seja melhor do que a outra, tá? A questão também, aquilo que eu já falei na aula de barroco, é que a linguagem é o reflexo do homem. Então, se o homem barroco estava conflituoso, a linguagem ia sair truncada, rebuscada. Já no arcadismo, não. Convencionalismo amoroso. O que significa isso? É como se existissem regras para o amor. Então, não rola muito ali de sofrimento. Tá? Claro que em um poema ou outro você vai achar isso, mas em sua maioria não. Na maioria dos poemas Árcades, você tem um eu lírico que convida a sua amada a rolar nu na grama o dia inteiro. Brincadeiras à parte, é basicamente isso, tá? O eu lírico convida sua amada, a viver no campo, a ter uma vida tranquila, agradável. Eu sempre falo brincando que eram os hippies da época, beleza? Natureza como pano de fundo para as aventuras Árcades. Aliás, tanto faz, tá? Pano de fundo ou plano de fundo, tanto faz, você escolhe. A natureza então vai surgir como um cenário ideal. Até porque ela estava longe da cidade grande. E o eu lírico do arcadismo vai dizer que a cidade grande não é boa, a cidade grande não presta, a cidade grande corrompe os bons sentimentos. Já naquela época falava-se isso, né? Isso vai ser uma constante aí na literatura, não só na literatura. A questão tem uma questão curiosa aí. Quando o eu lírico do arcadismo falava que o bom que o bom era ter uma vida tranquila no campo, sem muitos bens materiais, na verdade, ele estava criticando o clero e a nobreza, que viviam na cidade grande e no luxo
e na ostentação, certo? Então há um fundo histórico aí, né? Há uma luta, há uma briga de classes nessa característica Árcade, tá bom? Quando chegarmos ao romantismo, vou até fazer um contraponto aí em relação à natureza, tá? Pessoal, bucolismo, quase um sinônimo de arcadismo. Tudo que é bucólico tem a ver com natureza, certo? Então, se você mora em um bairro que, felizmente, tem muitas árvores, né, tem umas montanhas ali para você ver, isso é um ambiente bucólico, beleza? Fugere urban, fugir do urbano, fugir da cidade. O papo que eu acabei de ter com vocês agora, né? Essa ideia de que a cidade grande corrompe os bons sentimentos, tá? Mais uma foto que eu tirei no Jardim Botânico, lugar maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. Locus amoenos, lugar ameno, lugar tranquilo. Era onde o Arcade queria viver. Quem não, não é mesmo? Um lugar tranquilo, beleza? Normalmente encontrava-se onde esse lugar tranquilo? Próximo à natureza, em um ambiente bucólico. Aumentando nosso vocabulário aí. Aurea mediocritas. Ah, aliás, essa foto eu tirei no... Não, tirei da internet mesmo. Não foi de botânico, não. Aurea mediocritas. Áurea mediocridade. Ou seja, mediocridade dourada. O que significa isso? Ter uma vida mediana, uma vida medíocre. Perceba, hoje em dia, se eu falo que algo é medíocre, é um xingamento, certo? É uma coisa ruim. Olha, seu trabalho aqui ficou medíocre. Isso é uma coisa ruim. Para aquela época, não. A ideia era ter uma vida tranquila, sem muitas preocupações. Nossa, essa característica é um tremendo sinônimo também, né, assim como o bucolismo, de arcadismo, tá? Carpe diem, veja, traduzindo literalmente, carpe diem é colher o dia. Entendamos. Colher o dia, aproveitar a vida, sim, pois a vida é breve. Então, carpe diem é essa preocupação em aproveitar a vida, porque a vida é breve. Tá? Essa foto eu tirei no North Shop, né? Pedi pra molecada ficar dançando no chafariz, não tô brincando. Olha só, sempre que eu vejo esse termo em latim, né, que o pessoal tatua muito no cox, eu lembro do filme... Agora esqueci não, vou lembrar. Filme com Robin Williams. Ele é um professor que chega a um colégio muito tradicional, só que ele vai ensinando os alunos de uma forma diferente e tem um desdobramento aí, eu não vou falar para não dar spoiler, tá? Mesmo sem eu ter falado do filme, eu não lembrei o nome ainda, mas eu vou lembrar o título ainda até o final da aula. Nossa, esqueci. Tinha na Netflix, inclusive, não sei se tem ainda. Assistam porque é muito legal. Daqui a pouco eu falo sobre o filme, tá? Ó, 42 anos, hein? Tá complicado, hein? Ó, o problema não, professor, não, gente, que. Nossa! Ó, capitão, meu capitão. Meu Deus, esqueci legal mesmo. Lembrei da capa dele, eu tenho o DVD original, inclusive. Ah, cara, claro que eu. Não lembro, daqui a pouco eu falo. Uma zoeira rápida aí. Vamos aproveitar a vida antes que o boletim chegue, não é? Ah, rapidinho, só para fazer mais um comentário aqui. Tem uma cena muito bonita desse filme, quando o professor leva os alunos a um pátio, né, lá do colégio, e ele pede que os alunos olhem atentamente as fotos de turmas passadas. Aí eles olham, né? Aí ele fala, não, cheguem mais perto. Mas eles vão chegando bem pertinho. Aí o professor fala assim, ele fica sussurrando, né? Carpe diem, carpe diem. Os alunos não entendem nada. Aí ele vai explicando, ele fala assim, olha, você vendo essas fotos aí com esses jovens, com suas cabeleiras, assim, iguais a minha, né? Com essas cabeleiras, e todos muito felizes e tal. Ah, estão todos mortos. E ele vai explicando, né? Claro, o tempo vai passando, vamos morrendo. Né? Então, temos que aproveitar ao máximo a vida, tá? Pseudônimos pastoris. O que significa isso? O poeta Arcade, ele escrevia lá o poema dele e tal, só que ao final ele colocava um nome falso. Então, Gloucester, Charlie Brown. Gloucester, Saturnio, Dirceu. Era para manter esse jogo aí dessa imitação dos poetas clássicos, tá? Só para fazer um climinha aí. Poesia épica, caramba, eu vou até cortar aqui e vou deixar aí para a próxima aula, tá?
Esse é um ponto aí bem importante. Então, daqui a pouco a gente volta aí, beleza? Até daqui a pouco, hein? Tá comprando porcaria de segunda mão.